Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Clube de Uberaba, Portal do Cerrado. Como gerar empregos e renda por meio das invenções? Sobre o tema, nós conversamos hoje com Raquel Rezende. Ela é administradora, mestre em inovação tecnológica e consultora em ambientes e programas de inovação. Obrigado pela presença, Raquel. Sobre as invenções, a gente vê muito nas redes sociais a famosa frase: chama a NASA para estudar os brasileiros. Isso com relação à crítica dada ao nosso povo, né? Mas eu te pergunto, toda invenção é inovação tecnológica? Bom dia, Heitor Átila. Obrigada pelo convite de estar aqui contigo no Diálogo em Ação. É um prazer. Não, nem toda invenção vai se transformar numa inovação tecnológica. Para que ela se transforme em inovação tecnológica, ela precisa ir para o mercado, né? Ela precisa estar na prateleira, seja um produto, um processo, um serviço. E se a invenção ficar só lá na garagem do inventor, do professor Pardal, que seja, ela não é uma inovação, ela precisa ir para o mercado. Raquel, você tem bons exemplos de cidades brasileiras que conseguiram gerar resultados, sobretudo com renda, através da inovação tecnológica, levando essas invenções, então, para o mercado? Sim, Heitor. No Brasil, a gente tem muitos exemplos de gente que começou a trabalhar políticas de incentivo à inovação há muito tempo, há muitos anos. Um bom exemplo é Florianópolis. Florianópolis é uma cidade que equilibra a sua renda, tanto do turismo como a partir também da inovação. A gente tem no Nordeste, Recife, né, com o Porto Digital, que também é uma referência. A gente tem Porto Alegre com o Tecnopuc, lá com várias empresas inovadoras. Em Minas Gerais, a gente tem muitas cidades nesse caminho, Uberaba é uma dessas cidades. E Uberaba, o processo, qual foi o resultado nessas últimas décadas, né? Muito bem, Uberaba é uma cidade universitária e tradicionalmente produz muito conhecimento. Só que muito antes de ser uma cidade universitária, Uberaba tem uma tradição em pesquisa e desenvolvimento na área de genética zebuína, isso é de conhecimento mundial, né? Uberaba vem caminhando no sentido de estruturar suas políticas públicas, seus ambientes de inovação. Hoje, Uberaba tem incubadora de empresas de base tecnológica, tem hubs de inovação, já sediou programas de pré-aceleração, tem núcleos de inovação tecnológica, tem espaços de coworking destinados a esses encontros, universidade, empresa, governo, e tem o Parque Tecnológico de Uberaba, que eu estive à frente aí nos últimos 8 anos, colocando ele em fase de operação. Trabalho esse que vai ser bem continuado agora pelo Paulo Fernando Ventura. Raquel, para os prefeitos que porventura, coincidência aí, estejam nos assistindo, as lideranças, que dicas você daria que eles poderiam para começar a fomentar a inovação tecnológica nos municípios? Como é que isso acontece? Considerando até as pequenas cidades onde não tem universidade. Você sabe, Heitor, essa é uma demanda e durante meu período no governo, né, eu fui muito demandada para outras cidades levarem essas boas práticas para elas. E a gente tem falado com prefeituras de cidades aí de 80 mil habitantes, então cidades não muito grandes, que querem fazer essas estruturações. E eu sempre falo o seguinte, olha, comece primeiro conhecendo quem são os atores do que a gente chama desse ecossistema de inovação, que são as empresas, são as universidades, as escolas, para aquelas cidades que não têm universidades na região, talvez em cidades mais próximas ou escolas técnicas. Quem está disposto a fazer diferente, algum agente público que esteja entusiasmado com essa questão da inovação, e alguns parceiros, que são sempre referência, né? O Sebrae é um grande parceiro, as associações comerciais, as câmaras de dirigentes lojistas. Então, essas entidades de classe, quando se juntam para falar de inovação, sai coisa boa daí. Então, o que eu dou de dica para os prefeitos, quando nos procuram, fortaleça seu ecossistema de inovação, crie ambiência
para que essa inovação aconteça, e o poder público tem assim, grande responsabilidade nisso. Veja só, o Parque Tecnológico aqui em Uberaba foi uma iniciativa da Prefeitura, os espaços de coworking foram uma iniciativa da Prefeitura, e, especialmente, criem legislação para tornar o ambiente predisposto. Por exemplo, a gente fez aqui a Lei Municipal de Inovação, que é uma das mais modernas do país, já alinhada aos marcos estaduais e federais. Então, acho que ambiência, políticas públicas, legislação e fortalecimento do ecossistema de inovação são dicas importantes. E a última dica, os governos, né? Muitas vezes a gente fala assim, se não atrapalhar, já está ajudando, né? Então, assim, deixa essa turma trabalhar, deixa esse protagonismo para essas entidades de classe que juntas vão criar a sua governança, né, para poder atuar aí de forma bem eficaz, bem efetiva. Ótimo. Raquel, é uma área que tem muito termo técnico, né? Talvez não dê nem tempo de você traduzir muita coisa aqui, mas nós temos incubadora, aceleradora, hub, como você falou, parque tecnológico, enfim, dá para explicar um pouquinho disso e que site você recomendaria, onde para quem vai iniciar no assunto tem tudo isso? Dá sim, Heitor, e é mais simples do que parece. Por exemplo, vou pegar o exemplo da incubadora de empresas. Todo mundo conhece incubadora de neném no hospital, não conhece? Você coloca lá o neném que nasceu antes do tempo e lá ele recebe todo o cuidado, todo o calor ali, toda a medicação necessária para se desenvolver. Uma incubadora de empresas é basicamente isso. É um local físico, agora também virtual, em que o empresário que está começando recebe todo o suporte, mentorias, consultorias, capacitação, às vezes até recursos financeiros, para iniciar seu negócio e começar mais forte, né? Como se fosse a rodinha da bicicleta, até ele aprender a andar sozinho. A aceleradora, por exemplo, quando ele já está no mercado, já está vendendo, já está faturando, mas precisa de um empurrão extra para poder expandir, para poder, às vezes, até se tornar internacional, ele participa de um outro processo de aceleração, onde ele vai receber outro tipo de mentoria, outro tipo de capacitação, e, às vezes, até recursos financeiros, também com o objetivo de expandir o seu negócio. O hub vem da computação, né? O hub ele vem da tecnologia da informação, essa palavra, uma palavra inglesa. Ela significa ponto de conexão, você se conecta dali com alguma coisa. Então, o hub nada mais é do que um ambiente físico ou virtual em que o empresário, o pesquisador, o investidor vai se encontrar com outros pares. Então, são pontos de conexão, é um lugar de conexão. E os parques tecnológicos são ambientes pensados para reunir toda essa turma, para colocar de um lado as empresas, do outro as universidades, dos outros agentes públicos, para que eles conversem, dialoguem, trabalhem juntos e entreguem coisas boas para a sociedade, por meio de novas tecnologias, novos produtos. Veja aí o caso da vacina que a gente está esperando, né? Então, um produto a partir da ciência e da tecnologia. Então, o Parque Tecnológico, ele articula, ele faz todo mundo conversar e abriga esses lugares. Correto. Raquel, as empresas também, na sua opinião, deveriam ficar mais de olho nas sugestões de coisas novas que são propostas no dia a dia das empresas e até investir nessas ideias? Heitor, elas precisam, para sobreviver, ficar antenadas com o que acontece em volta delas. E sair da bolha, não achar que só o que vai afetá-las é aquilo que está acontecendo só naquele segmento daquela cidade. Tem que ficar atenta ao que está acontecendo em outros segmentos, que direto ou indiretamente vão afetar seu negócio no mundo. E uma maneira das empresas estarem em constante, vamos dizer assim, oxigenação, né, estarem em constante conversa e diálogo com o que está acontecendo no mundo, é o que a gente chama de inovação aberta, quando ela sempre vai buscar lá fora dela ideias, soluções, tecnologias que vão tornar seu portfólio de produtos, de serviços, né, sempre atuais. Correto.
Raquel, nós tivemos aí, a partir de 2004, o advento da Lei da Inovação, depois tivemos o marco regulatório, acho que foi em 2016, né? Que aproxima as universidades públicas, que sempre são muito burocratizadas, das empresas, né? Esse canal melhorou. Em termos gerais, no Brasil, deu resultado, na sua opinião? Está dando, Heitor, está dando. O que tem acontecido? Eu, por exemplo, hoje sou servidora voluntária da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E as universidades públicas, elas têm aberto as suas portas para iniciativa privada de diversas maneiras. A legislação de inovação, ela facilita isso, ela promove isso, ela coloca o pesquisador numa posição de que ele tem condição de interagir com a iniciativa privada, facilita os trâmites burocráticos. E a universidade pública tem dado um show, viu, Heitor? São agências de inovação, são incubadoras de empresas, são hubs, né? Muitas delas estão dentro de parques tecnológicos, têm criado situações de interação com empresários. Semana passada mesmo, eu fiz uma reunião com o empresário e a Universidade Federal, e juntos eles vão pesquisar e vão validar produtos que estão sendo criados de forma colaborativa. Isso é muito poderoso para a sociedade. Então, assim, tem evoluído e a legislação tem ajudado. Precisa melhorar muito ainda, mas a gente está no caminho. A legislação está aí para ser usada, né? Falar em legislação, patente tem sido um problema no Brasil ainda, a lentidão. Todo órgão público, né, Heitor, ele tem esse problema ainda de não estar desenvolvendo seus processos de forma automatizada, de forma ágil, tudo que depende da mão humana, às vezes ainda é um pouco mais lento. Sim, ainda é um problema e ainda tem muita lentidão, infelizmente. Já quase que encerrando, uma pessoa que tem uma ideia boa na cabeça, né? Alguma coisa que ela acha que vai virar produto, que vai para o mercado, ele tem que ficar atento a essa questão da patente, porque às vezes ele divulga a ideia, ele perde essa ideia, né? Mas que primeira porta essa pessoa física deveria bater? Você diz no caso de alguém que inventou algum produto e quer se proteger? Sim. Se Heitor, proteger e fazer acontecer, né? Então, justamente isso, é um assunto muito controverso. Inclusive, eu já trouxe algumas empresas especializadas em patentes nos ambientes que eu gerenciei, e uma dessas empresas falou uma coisa que ficou muito gravada para mim, falou assim, mais importante que a patente em alguns segmentos é o pioneirismo comercial, é ir lá e fazer, porque hoje você pode proteger o seu produto, a sua invenção, o seu equipamento, e para isso tem diversos escritórios de patentes no Brasil, que é o primeiro passo para quem quer proteger, procurar um desses escritórios. O Uberaba mesmo tem vários. Ou, às vezes, até os núcleos de inovação tecnológica das universidades, que tem uma melhor relação custo-benefício em alguns casos. Mas, muitas vezes, Heitor, a patente não é aquilo que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o quão antes esse produto chegar no mercado. Eu sempre falo para os meus empresários que me procuram para consultoria que uma ideia ela vale muito menos, né, do que a execução dela. Bacia de ideias a 10 centavos a gente tem para vender. O problema é a execução dessa ideia. Correto. Raquel, muito obrigado pela entrevista. Creio que as suas orientações foram muito úteis e vai render frutos por aí, Brasil afora. Eu que agradeço, Heitor, e você perguntou sobre sites, né, para as pessoas aprenderem os primeiros conceitos, né? Eu acho que o site da Amprotec, que é a entidade nacional que reúne todas as incubadoras e parques tecnológicos do Brasil, e mesmo a Rede Mineira de Inovação, que está agora com nova diretoria, inclusive eu faço parte dela, a gente tem ali muitos conceitos e muito conteúdo para compartilhar com quem quiser aprender mais. Vamos colocar aqui. Muito obrigado e sucesso. Obrigada, Heitor. Sucesso para você também. Um abraço. Outro.